2 minutos? É por causa do satélite. Isto também está a ser transmitido no vosso site, não é? Qual é o endereço? Isso é muito. Ninhas. Está tudo. Podem falar, não há censura. Não sei. Portanto, 15 minutos, começa o ar, não é? Está no sítio onde se recebe, mas ainda não está no ar, acho eu. Bom dia, Adelaide. Bom dia. Num contexto específico e sem paralelo, com o desemprego registado na Madeira aumentar 30,6% em março, face ao período homólogo de 2020, importa traçar novas rotas e debater novas estratégias de emprego. E se em terra, como alguns dizem, já há pouco para explorar, temos um mar imenso de oportunidades pela frente. Hoje vamos mergulhar nos novos empregos e a transição ecológica, um momento que pretende abordar o que podemos fazer no âmbito da economia azul e a transição ecológica, que será necessariamente muito premente e que está claramente associada ao desenvolvimento futuro da região. Esta videoconferência, que também tem um regime presencial, pode ser acompanhada nas nossas plataformas digitais, ou seja, quer no site do Instituto de Emprego da Madeira, quer no dnoticias.pt, e vai juntar 3 oradores: o Manuel Lara Oliveira, que é diretor regional do Ambiente e Alterações Climáticas, que vai abordar as oportunidades da economia circular nesta tão desejada retoma económica; da Natasha Nogueira, que é da Direção Regional do Mar e vai abordar a economia azul e os empregos azuis na realidade regional; e a Marisa Nóbrega, que, através do Instituto de Emprego da Madeira, nos trará contributos sobre o apoio ativo ao emprego.
para arranque de conversa e de um momento que é de partilha, onde podem deixar as vossas sugestões, perguntas e pedidos de esclarecimento nas nossas plataformas. Cabe à Senhora Secretária Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, Augusta Aguiar, abrir a sessão. Cara Presidente da APRAM, Engenheira Paula Cabasso, a quem agradeço nos receber na sua casa, Excelentíssima Senhora Presidente do Instituto de Emprego da Madeira, cara amiga Vânia Jesus, Excelentíssimos Diretores Regionais e demais entidades aqui presentes, Excelentíssimos oradores que hoje participam neste webinar, caro Diretor do Diário de Notícias, minhas senhoras e meus senhores, é com muita satisfação que estou presente neste webinar, promovido pelo Governo Regional através do Instituto de Emprego da Madeira, alusivo ao tema Novos Empregos e a Transição Ecológica. Realmente, como aqui já foi referido, o desemprego é uma preocupação central do Governo Regional e tudo estamos a fazer para combater os efeitos nefastos da pandemia no setor empresarial, porque sabemos o efeito adverso que tem na vida das pessoas. Este webinar insere-se no projeto GrowUp, que teve início em 2017 e envolve 5 regiões ultraperiféricas, incluindo a nossa região autónoma da Madeira. O Governo Regional associou-se desde a primeira hora a este projeto, dada a sua pertinência e a sua grande relevância numa região insular e ultraperiférica como a nossa. Gostaria de começar por recordar que na gênese do projeto GrowUp esteve o Plano de Choque, lançado e apresentado pelas 9 regiões ultraperiféricas à Comissão Europeia em 2014. E que tinha por base um financiamento dessa Comissão para a implementação de um plano que criasse empregos ligados ao meio ambiente e à sustentabilidade. O Instituto de Emprego da Madeira, enquanto parceiro regional desse projeto, com financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, apoia a criação e o crescimento de empresas inovadoras no âmbito da economia verde, azul e circular, com o objetivo de reduzir o desemprego, sobretudo o de longa duração, nas regiões ultraperiféricas da União Europeia. Numa primeira fase desse projeto, que se desenvolveu entre os anos 2017 a 2019, decorreu um processo de aprendizagem e de partilha de experiências. Nessa fase, o Governo Regional recebeu todos os parceiros do projeto na Ilha da Madeira e desenvolveu um workshop sob o tema Que riqueza e que empregos podem ser gerados pelas novas profissões ligadas ao mar, onde foram abordadas questões no âmbito da economia azul e da inovação empresarial nas pequenas e médias empresas. Na atual segunda fase do projeto, cada uma das 5 regiões parceiras tem vindo a assegurar as condições necessárias para a elaboração e implementação de um plano regional envolvendo necessariamente outras entidades parceiras e os decisores políticos, no sentido de se viabilizar uma estratégia integrada para superar os condicionalismos que uma região ultraperiférica como a nossa enfrenta face ao desemprego, com especial enfoque, como aqui já foi referido, sobre o de longa duração. Enquanto região insular que somos, será dado especial destaque ao mega-cluster do mar e à sua importância para o desenvolvimento de uma economia azul. O Plano de Ação da Região Autónoma da Madeira, designado Deep Blue Economy, desenvolvendo o empreendedorismo através de práticas educacionais e formativas no âmbito da economia azul, contempla, muito sumariamente, as seguintes ações. Só um instantinho, eu vou tirar a máscara que já estou aflita. Obrigada. Sim, exatamente. Identificação das competências profissionais regionais no contexto da economia azul, incremento da formação profissional e a certificação de competências,
promoção do empreendedorismo azul, acompanhamento e disseminação das ações. Gostaria ainda de destacar que o Governo Regional tem vindo a implementar algumas medidas que dão cumprimento a este plano de ação, nomeadamente o Programa de Criação de Empresas e Emprego, CRI, uma medida de estímulo ao empreendedorismo de desempregados que potencia a criação do próprio negócio e de novos postos de trabalho, com majoração de 10% nos apoios para projetos comprovadamente inseridos na economia azul, verde e circular. Temos também um novo programa, o Programa Qualificar Mais para Empregar, que apoia as empresas na formação e requalificação de desempregados para as profissões no geral e para as profissões no âmbito da economia azul e verde, em particular, com majoração de 10% nas candidaturas apresentadas nestas áreas específicas. Houve também a alteração do Programa de Incentivos à Contratação, PIC, que apoia as empresas que contribuam para a criação líquida de postos de trabalho, com majoração de 10% para postos de trabalho no âmbito da economia azul, verde e circular. Estes são exemplos concretos de programas de emprego que promovem este tipo de economia, através da majoração dos apoios à criação de postos de trabalho relacionados especificamente com estas áreas e que estão já implementados e em curso. As condições climáticas e geográficas das regiões ultraperiféricas da Europa são diferentes do panorama do resto do continente europeu. Realidade essa que implica não apenas constrangimentos, como também oportunidades para as suas economias e para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, este webinar pretende abordar os novos empregos no âmbito da economia azul e a transição ecológica, um dos desígnios da economia circular, que terá necessariamente de fazer parte do desenvolvimento da nossa região, que se quer ainda mais sustentável e com fortes ambições ambientais. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos então já à parte que depende da intervenção dos nossos três oradores. Temos 1h30 para abordar este assunto e peço-vos, numa primeira intervenção, mais aquilo que pode suscitar o debate, porque um webinar com este modelo misto de presencial e, com certeza, também com o contributo daqueles que estão a seguir-nos via plataforma digital, pode ser bem mais interessante. Começo pelo Manuel Lara Oliveira, que vai então trazer aqui as questões da economia circular e a sua importância nesta retoma económica, que eu não sei se demora muito ou não. É uma das principais perguntas a responder, naturalmente. Bom dia a todos, muito obrigado por esta oportunidade dada pelo Instituto de Emprego, nesta belíssima casa e com uma excelente organização que o Diário de Notícias nos tem habituado neste conjunto de webinars. O tema é importantíssimo, o emprego, um tema central, e a retoma económica. Como tenho um pouco a honra de iniciar aqui as hostilidades, passo a expressão, permito-me fazer um breve enquadramento, muito rápido, prometo, nesta questão do verde, azul, castanho, para as pessoas também se localizarem um bocadinho. Não vais falar da marca. Não vamos falar. Pronto, desde a Revolução Industrial, a humanidade organizou-se à volta da economia castanha, da chamada economia castanha, dos hidrocarbonetos, e na verdade ainda estamos muito na crista dessa onda, cada vez menos, até porque o petróleo tem subido, os valores dos hidrocarbonetos têm subido, portanto as alternativas têm sido aguçadas, e no final do século XX e no início deste passou-se a falar mais de economia verde com mais força, nos últimos 10 anos da economia azul e agora mais recentemente da economia circular. Portanto, a economia circular não é uma cor, como podemos ver, até porque não vem substituir as outras. É um complementam-se muito bem, interagem muito bem. Portanto, castanho, azul, verde, tem até de uma forma um bocadinho simplista, tem um pouco a ver mais com a energia,
e a economia circular é mais focada na matéria, portanto, na maior responsabilidade no consumo, no maior cuidado na produção. E, na verdade, esta catadupa de soluções tem a ver com a falta, precisamente, de soluções que nós temos para os 9 bilhões que seremos em 2050 e todos a não querer prescindir do nosso estilo de vida que conquistamos e outras comunidades a nível mundial a querer chegar a este nível de vida. A economia verde, rapidamente, é, no fundo, a percepção que há uma escassez ecológica, os recursos são limitados, são finitos, e daí a procura rápida para soluções alternativas. Derivou um bocadinho, a economia verde anichou demasiado nas energias alternativas, que são, de facto, extremamente interessantes. A Madeira, por exemplo, tem tido um caminho extremamente exemplar nessa área, ainda temos a oportunidade de falar sobre isso, mas são, de facto, modelos que ainda são muito difíceis de replicar a uma escala mundial, portanto, tem uma solução global. E os mais críticos até inclusivamente dizem que a economia verde tornou-se uma espécie de um privilégio dos poucos que a podem pagar, portanto, do primeiro mundo, e portanto, nesse sentido, é uma economia pouco inclusiva. Daí começou a surgir outras ramificações, fala-se da economia azul, do tal biólogo Gunter Pauli, mais no início deste século, que é mais alimentada pela inovação e não tanto pelo investimento. E claro que o mar, como a minha colega e amiga Natasha terá a oportunidade de falar naturalmente e explorar, o mar encaixa muito bem neste conceito de inovação e menos investimento, ou melhor, de criação. Portanto, as energias offshore, a mineração, o mar profundo, são os temas que estão lá em cima. E a economia circular. Portanto, economia circular, estamos a falar de produção sustentável, como disse, e um consumo mais consciente e que está intimamente relacionado à responsabilidade do produtor e do consumidor. E pensar a tal economia linear, que é a nossa economia atual. A economia linear é, no fundo, explorar, como o próprio nome indica, explorar, produzir, consumir e descartar. E isso tem um efeito pernicioso. Se nós quisermos mais economia, necessariamente temos que ter mais produção. Se quisermos mais produção, temos mais exploração e mais resíduos. É uma equação, não há volta a dar. A economia circular vem tentar trazer um bocadinho um racional, portanto, visa utilizar os produtos e as matérias durante o mais tempo possível, mantendo o máximo de valor para que essa energia, no fundo, não se perca nos circuitos, a energia, a mão de obra, os materiais utilizados e permaneçam funcionais o mais tempo possível. Quais são, um dos conceitos que eles usam muito na economia circular é dissociar o crescimento económico da produção de resíduos. Nós vemos os gráficos da produção de resíduos e a produção de economia são praticamente coincidentes. E é essa relação que se quer quebrar. Quais são as vantagens? Menores gastos, criação de emprego, segurança e resiliência nos investimentos, menos dependência externa, menos dependência um foco local, portanto, mais emprego, supostamente é isso que defende, e mais colaboração empresarial. Estas simbioses industriais que tanto falam. Portanto, isto significa voltar ao passado, quer dizer, eu diria que é longe disso, mas na verdade, temos mais respeito uns pelos outros e pelo planeta. E aprendermos com os erros do passado. Pensar de uma forma mais responsável, mais orgânica, que está muito na berra a falar-se neste termo. Evidentemente que é um desafio enorme. A boa notícia que se pode começar por passar é que há gigantes europeus e mundiais que estão de corpo e alma a entrar com grandes investimentos nesta área da economia circular. Desde as Renault, as BMWs, a Philips, um conjunto de grandes empresas sonantes estão a atacar forte. Qual é a oportunidade? 2 níveis, conjuntural e política. Conjuntural, as fragilidades da globalização que foram muito evidenciadas agora pela pandemia, portanto, nós percebemos que a nossa globalização de facto, mostrou o seu lado egoísta dos países, dos continentes, das economias, mostrou a dependência que temos, portanto, a Europa, de repente, percebeu que nem uma máscara sabia fazer, nem capacidade de a produzir, portanto, o colapso financeiro que muitos vaticinam que será inevitável, a escassez de recursos e, naturalmente, as alterações climáticas. A oportunidade política, o famoso pilar do Pacto Ecológico, a economia circular é um dos pilares principais do Pacto Ecológico Europeu,
Pacto Ecológico Europeu, que é também a principal prioridade da Comissão Europeia. Repetidamente tem sido assim falado pela Presidente da Comissão. Esta famosa bazuca, mas há outros termos que se aplicam. Antes da bazuca, a Comissão já estava a caminhar para este sentido, mas a bazuca, para termos uma noção de valores, 37% desses fundos, dos fundos de cooperação, dos 750 mil milhões, têm de ser aplicados obrigatoriamente em projetos de sustentabilidade e 20% na transição digital. Temos o Plano de Recuperação e Resiliência, que estamos a trabalhar para Portugal e a região. Portugal posiciona-se agora na presidência como líder, ou tem essa missão de ser líder na ação climática, portanto, um modelo económico descarbonizado e resiliente. Portanto, isto para dizer que o mundo, à nossa volta, a conjuntura está focada e, claramente, as empresas, que no fundo também a administração e as empresas que têm que dar estes primeiros passos e que brigam maior coragem, as empresas que entrarem primeiro, já se sabe que é assim nos momentos de mudanças, têm de facto um capital de risco maior, parcialmente suportado pelos apoios, é por isso que os apoios também existem, mas também ganham dianteiro no mercado e é o que está a acontecer em alguns exemplos que vos vou dar. Quais são as principais áreas? Energia, logo à cabeça, a chamada transição energética. As renováveis, a bateria, a eletricidade, o hidrogênio, que temos falado diariamente, as fotovoltaicas, o autoconsumo, que a Madeira teve uma boa novidade, que permite agora a entrada da produção de energia pelos particulares, como o autoconsumo. A remuneração é um tema que ainda vai evoluindo, mas o primeiro passo está dado, isso é fundamental. Fala-se muito agora no autoconsumo coletivo, já há casos interessantes a nível nacional e por aí fora de empresas, por exemplo, centros comerciais. Os vários espaços dos centros comerciais juntam-se e investem conjuntamente em fotovoltaico e depois a fatura beneficiam de todos. Nos condomínios também isso está a acontecer, estão a começar a dar os primeiros passos. Portanto, eu diria que a energia é claramente um dos primeiros temas. Há uma técnica que um astronauta russo, agora não me recordo o nome, a propósito de energia, que diz que ele criou uma escala das comunidades intergalácticas que poderão existir por aí fora e que a escala número 1, nível mais baixo de uma comunidade, é que essa comunidade consiga produzir toda a sua energia a partir do sistema, da estrela mais próxima. E nós ainda não chegamos a esse nível. Portanto, temos uma introdução de energia solar brutal diariamente no planeta e não conseguimos usá-la integralmente. O mundo automóvel fortíssimo, quer no fabricante, quer nas oficinas. Os materiais cada vez mais, os refabricados, as BMW estão a atacar muito nesses modelos, a Renault também. As peças automóveis já são produzidas não tanto para o bate-chapas, mas mais para poderem ir à fábrica e serem facilmente recondicionadas e aplicadas novamente. A parte elétrica, que temos que ganhar esse know-how, não é? Essa experiência. No automóvel, desde o desenho, os telemóveis a mesma coisa, desde o desenho a toda a construção, os materiais são pensados muito para o refabricar e para o recondicionado, cada vez mais desmistifica-se o problema do recondicionado. A eletrónica, outro tema fortíssimo, aquele tema, que é um tema que eu acho bastante interessante, que é a obsolescência programada, que todos nós sabemos que chegamos a um sítio e queremos reparar uma bateria e dizemos, meu amigo, não, mais vale comprar uma bateria nova, porque eu nem sequer consigo abrir a bateria porque os parafusos estão... Portanto, essa obsolescência programada pelos fabricantes, que é um tema perverso, não é? Porque é feito mesmo para os materiais gastarem-se rápido. Faz sentido numa economia linear, que é mais consumo, mais economia, mas a Comissão Europeia está a trabalhar fortíssimo nessa área, a exigir o direito à reparação, e esse direito à reparação vai ser uma oportunidade para o emprego local novamente. Nós vemos estas lojinhas que ainda sobrevivem da reparação do equipamento ali e acolá, vão voltar, em princípio, com força desta legislação, em força. A informática, duas grandes áreas, desmaterialização e a virtualização, que é o que estamos aqui a fazer, que é um tema também que é pensado de uma forma crítica na economia circular, por exemplo, uma curiosidade, os grandes centros, só nos Estados Unidos, os Big Data, a logística, os data centers, a energia consumida por esses data centers é suficiente para pagar a energia consumida por toda a aviação comercial global. Portanto, para termos uma noção,
quando tomamos opções, tem tem a sua fatura. No entanto, indiscutivelmente, é um tema, é uma vantagem grande esta desvirtualização e virtualização. E, por outra área, que é o chamado pensamento sistémico, que é a economia circular, obriga a uma grande interligação na produção, repensar a produção, quais são os simbioses industriais. E esse manancial de informação é preciso ser cruzado, é preciso ser gerido, e daí a chamada revolução digital, a tal 20% da bazuca. A informação e a complexidade que exigem, a internet das coisas, a big data, a inteligência artificial, a supercomputação. Outra área interessantíssima, os serviços, que é uma coisa que nos faz com que nós estamos muito agarrados, todos nós, ao uso, mas à propriedade, o sentimento de propriedade da viatura, da casa, não é? Do que propriamente ao uso. Preocupamos tanto com aquilo, mas depois escapamos que usamos o carro 1% do dia e o resto do tempo está ali parado. Mas é aquela coisa de termos a propriedade. E essa questão cultural, que é uma coisa que vai demorar muitos anos, ainda já está a dar os seus passos importantes. Nós conhecemos vários casos de sucesso de partilhas de carros, a nível global, mais ao nível do aluguer. Os fabricantes já estão a pensar nessa área. Vemos muitas bicicletas. Outras áreas, a Philips, por exemplo, nós ainda conseguimos comprar lâmpadas Philips, é evidente, mas a Philips está com muita força, sobretudo na Europa Central, em vez de vender lâmpadas, vende luz. Portanto, instala-se em grandes edifícios e presta um serviço. Eu forneço a luz. Os edifícios pagam a fatura energética à Philips, mas a Philips muda a luz, faz a manutenção e faz toda a substituição. A Ricoh também, em vez de vender impressoras e toners, posiciona-se como vendedora de fotocópias. Portanto, nós compramos a fotocópia que é instalada nos nossos serviços. Aliás, aqui na Madeira já começam a aparecer alguns casos semelhantes. Portanto, e essa área dos serviços tem uma grande vantagem para as empresas que, no fundo, traz umas relações mais sólidas com os clientes, mais duradouras. O aluguer de equipamentos e a durabilidade, que é outro tema importante. Se até agora as empresas vendiam, não é, para nós consumirmos e gastarmos e descartarmos, não nos interessava muito que durasse muito tempo. Neste caso, como se posicionam como aluguer, como prestador de serviços da tal luz e tal fotocópia, interessa-lhes que as fotocópias e que as impressoras dos equipamentos durem muito tempo. Isso é uma das outras grandes vantagens. Resíduos é um tema, é a minha praia, mas por isso não me vou alongar muito. Resíduos, recursos, é mais olhar, a economia circular é mais olhar para os resíduos como uma oportunidade, como recurso a utilizar. Portanto, menos desperdício, o tema da bioeconomia, por aí fora. Na Casa da Madeira, muito interessante também a parte da pecuária, agricultura e transformação. Foram áreas durante os anos e tem havido uma evolução muito positiva. Não houve grande preocupação nas consequências, no desperdício, começando pela pecuária. Um caso engraçado, as nossas bananeiras, por exemplo, que forram a ilha toda. As bananeiras, que têm um papel lindíssimo na paisagem, são também imensos painéis solares, que pegam na energia, pegam no dióxido de carbono, na água e produzem matéria. Essa fixação de dióxido de carbono é extraordinária. Mas, se nós cortarmos, quando cortamos tiramos o cacho, fica o pseudocalco, que acho que é assim que se chama, o tronco da bananeira. Se simplesmente depositarmos no solo, o dióxido de carbono volta a ser libertado. Portanto, essa equação não entra depois na equação de balanço energético, da tal descarbonização. Mas se tivermos medidas que, em alguns casos, em Canárias com muita força, aqui já há alguns casos, de, por exemplo, de alimentar animais com esse cal, a transformação, e essa incorporação desse material no solo, ou por processos mecânicos, promover ali uma pequena compostagem, a incorporação desse pseudocalco carregadíssimo em água e nutrientes, é uma vantagem importante e é uma área que devemos trabalhar com força. Outra área interessante, a área dos engenhos. Os engenhos, felizmente, têm crescido imenso em qualidade e que nos enche de orgulho, continuam com uma situação para resolver importante, que é a questão ambiental. A questão da garapa está praticamente resolvida, mas a vinhaça é um efluente em grande quantidade que tem impactos ambientais importantes, pela qualidade do efluente, tem pH baixíssimo, uma temperatura elevadíssima e uma carga orgânica brutal. Novamente, esse efluente na ribeira ou no mar é uma chatice, é um problema ambiental. Há em várias situações, no Brasil conseguem aproveitá-lo com facilidade, na fertirrigação, estamos a pensar aqui soluções na Madeira para
conjuntamente com as empresas, algumas empresas mais adiantadas nisso, para aproveitar esse recurso. Single-use plásticos, os plásticos novamente, é mais olhar, vamos repensar tudo nos ecopontos, temos a abordagem que nós temos para os ecopontos, até porque tem sido discutido a nível global, porque, por exemplo, os plásticos que nós recolhemos, temos alguma dificuldade em valorizá-los. A Europa já tem alguma dificuldade em valorizar esses plásticos do ponto de vista económico, então vamos repensar, acompanhar as tendências de como devemos fazer, sobretudo na aposta, na redução e na reutilização. Por último, as Smart Cities é outro tema central da economia circular, desde a mobilidade, a soluções energéticas, a áreas comuns, ao bem-estar, a energia, ao conforto térmico, portanto também é um tema importante da economia circular. Para terminar, empregos. A Organização Internacional do Trabalho fala em 95 milhões de novos empregos. A visão, ainda há pouco tempo, nas últimas... é um semanário, penso que não é... fala da nova vaga de empregos verdes. Portugal fala em 100 mil postos de trabalho para assegurar a transição energética. A Agenda da Economia Circular da Madeira fala o cálculo que se fez foram 4 mil empregos só para a redução do consumo de materiais na economia e o aumento e a redução desses resíduos nos processos produtivos. E que empregos estamos a falar, essencialmente? E terminando. Energias renováveis, engenheiros eletrotécnicos, eletricistas, operários de construção civil, especializados, alguns biólogos, metalomecânicos, técnicos de manutenção, na construção, especialistas em isolamentos, cada vez há mais materiais a entrar, mais amigos do ambiente, chamamos assim, materiais naturais, arquitetura orgânica, não tão pensado nos grandes... na espetacularidade da arquitetura, mas também no conforto térmico, no respeito mais pela parte energética. Na mobilidade elétrica, imenso, não é? Portanto, engenheiros eletrotécnicos, especialistas em hardware, software, tecnologias de baterias, nas florestas e ecossistemas, os biólogos, novamente, os operadores de máquinas e, transversalmente, engenheiros do ambiente, sobretudo para consultores e bancos. Ainda há pouco tempo vimos a Primeira-Ministra da Nova Zelândia dar o primeiro passo, a apertar a banca na dignidade ou na evidência da qualidade dos seus investimentos em termos de clima. Economistas especializados na finança sustentável, profissionais de marketing, comerciais, juristas, engenheiros informáticos, especializados em Big Data e Inteligência Artificial e os especialistas em inteligência, em eficiência de produção. Para já são estes que eu queria adiantar para depois. Está traçado então a big picture da economia circular, com essa nuance que resteio de que pelo menos tudo se conjuga para que a economia circular seja levada a sério. Pelo menos há um certo alinhamento transversal a esse nível. Muito bem, vamos passar a empregos azuis, focados mais na realidade regional, com a Natasha Nogueira. Bom dia a todos, agradecer também a oportunidade de vir aqui falar um bocadinho sobre a economia azul. Eu acho que tudo aquilo que o Manuel Lara acabou de dizer se aplica ao mar. Portanto, na realidade, o azul e o verde misturam-se e o castanho também se mistura. Eu acho que começava por explicar um pouco que ouve-se muito falar, quer de economia do mar, quer de economia azul. Há uma ligeira diferença entre os dois conceitos. A economia do mar cinge-se ao uso do mar a nível económico. A economia azul já trouxe o conceito da sustentabilidade à exploração do mar. Portanto, também tal como o Lara falou, isto é um conceito que tem vindo a evoluir, não é único, mesmo o conceito da economia azul não é único. Na União Europeia também é um conceito que tem sido associado ao crescimento azul e às tais profissões azuis. Mais recentemente, e também dado o contexto atual, e ainda dentro do Pacto Ecológico Europeu, portanto, tudo aquilo que o Lara disse pode-se agora associar à economia azul e, portanto, temos a ter, de certa forma, um novo conceito que é a economia azul circular. Portanto, qualquer uma destas profissões, de certa forma, também se aplica ao conceito da economia azul. Aqui na região, obviamente, fará todo o sentido, basta olharmos para este fundo que nós temos. E uma coisa que eu gostava de explicar, e para quem nos ouve lá em casa, que é
As profissões azuis não têm de acontecer única e exclusivamente no mar, ou seja, as atividades do mar ocorrem no mar, mas ocorrem em terra. Eu costumo dar um exemplo muito simples: o peixe pesca-se no mar, mas vende-se em terra. E, portanto, eu acho que é importante perceber, nós tivemos em novembro do ano passado, a Direção Regional de Estatística publicou os dados da conta satélite do mar, referentes ao período 2016-2017. Importa referir que estes dados são dados económicos, portanto, farão mais sentido no que é a economia do mar, porque ainda há uma dificuldade em quantificar economicamente os bens e serviços dos ecossistemas. Portanto, a sustentabilidade, quanto é que custa e quanto é que custa nós vivermos perto do mar e do mar limpo. Os dados da conta satélite demonstraram que a nível do mar cerca de 75%, se não estou em erro, dos empregos de mar estão relacionados com o turismo costeiro. O turismo costeiro tem a ver com a hotelaria e com todos os outros serviços associados à hotelaria. Mas, e em termos de exemplos práticos, um operador turístico que tenha a sua atividade direcionada para o mar, ou mesmo os centros de mergulho, lá está, tem o seu centro em terra, mas são atividades que são associadas à economia azul. Aqui na Madeira, e falando de economia azul, a Direção Regional do Mar está a ultimar o plano estratégico da economia azul. Estamos neste momento a terminar o primeiro volume, digamos assim, que é a fase de diagnóstico. Tentámos já incluir os dados com o reflexo da pandemia, porque sabemos, e o turismo melhor do que nós tem essa informação, muitas das empresas estão temporariamente ou definitivamente encerradas. E o segundo volume do nosso plano estratégico terá a ver então com aquilo que pretendemos para a economia azul nos próximos 10 anos. Tendo em conta também aquilo que o Lara falou do Pacto Ecológico e o que está definido na Estratégia da Biodiversidade de 2030 e a Estratégia do Mar ao Prato, peço desculpa. Em termos de empregos, eu acho que aqui eu prometi a mim mesma que iria falar mesmo só de aquilo que nós temos aqui na região. Eu dou um exemplo simples, que é a pesca, e é um sector tradicional aqui na Madeira. Nós temos o pescador, que é a primeira profissão associada. Mas esse pescador precisa de redes, precisa ter uma embarcação como para funcionar. Portanto, só aqui já temos logo 3 ou 4 profissões associadas, porque precisaríamos, e voltando também um pouco à economia circular, precisamos de alguém, preferencialmente aqui na região, que remende as redes ou que faça as redes de raiz. Precisamos, o pescador ou o mestre da embarcação tem uma avaria no motor, precisa de alguém aqui localmente que conserte a avaria do motor. Depois vamos ao pescado, temos todo o processamento do pescado, temos o biólogo e o bioquímico para validar a qualidade daquele pescado, mas temos também a empresa e temos as pessoas que trabalham na empresa para embalar o pescado. Portanto, já estamos a falar de 6 ou 7 profissões. Na era da digitalização e do marketing é muito importante também, e cada vez mais os consumidores têm necessidade de saber aquilo que comem e querem saber aquilo que comem. Portanto, há necessidade de uma pessoa de marketing que tenha algum tipo de formação ligada ao mar para perceber de que é que estamos a falar, para poder divulgar esse produto. Portanto, mais uma profissão associada. Portanto, isto é infinito o número de profissões associadas que muitas vezes, intuitivamente, a pessoa diz assim: mas então um informático é uma profissão da economia azul. Poderá vir a ser, sim, se tiver a formação, e é um tema que não é da competência, obviamente, da Direção Regional do Mar, mas nós temos feito alguns esforços e temos, nomeadamente, a Escola de Marítimos, e vamos já dar início a algumas formações este ano. É importante ter a consciência que há uma data de profissões que já existem hoje nos setores estabelecidos ou nos sectores emergentes da economia azul, que com a devida formação são profissões da economia azul e, portanto, e essa formação, e depois a doutora Marisa também sei que tem alguns números para falar, essa formação faz parte quer do ensino profissional, quer do ensino superior, ao nível da investigação, e porque a inovação também só se consegue com estes 3 sectores, digamos assim, de ensino, com o ensino profissional, com o ensino superior e com a investigação.
Eu acho que aqui na Madeira há claramente, eu ouvi a semana passada também num webinar o presidente do IPMA falar de um termo que eu gostei muito, que é oceanizar a população. Eu acho que faz falta, eu gostei este termo, ele até utilizou oceanizar e marinizar a população, e eu acho que efetivamente faz falta isso. Nós somos das ilhas, e olhamos para o mar e temos muita expressão de que o mar é nosso, mas desconhecemos as potencialidades do nosso mar e o uso económico e sustentável que podemos dar ao nosso mar. Portanto, esta formação é importante, mas é importante também a sensibilização e a educação junto das escolas, porque isto passa a expressão, é de pequenino que se torce o pepino, e portanto é importante que estas camadas novas, desde o 5º, 6º, 7º ano, comecem a familiarizar-se com o mar, comecem a usufruir do mar, quer em termos de atividades náuticas, da prática, que tenham conhecimento das artes de pesca. É necessário captar e atrair pessoas para o setor das pescas, para o setor da aquicultura offshore. Portanto, eu acho que ainda nos falta um caminho esse tem de ser rápido, porque os objetivos estão a longo prazo ou a médio prazo, mas 10 anos passam rapidamente, e a Madeira tem de se posicionar estrategicamente, porque estamos muito bem localizados em termos de posição no Atlântico. Portanto, acho que temos todo aqui uma oportunidade, um mar de oportunidades, efetivamente, para promover uma economia azul, circular e verde, tudo à vez. Muito bem. Obrigado pelo seu poder de síntese, mas deixou aqui algumas pistas interessantes para o debate. Já me apetecia fazer-lhe 3 ou 4 perguntas, mas vamos ouvir primeiro a Marisa Nóbrega, que trará então contributos sobre o apoio ativo a este tipo de empregos. Por favor. Bem, vou tirar a máscara, até porque tenho a voz mais anasalada, não seria ouvir quase nada. Bom dia a todos. Vou começar brevemente, vou tentar ser o mais breve possível. Como trago aqui alguns dados, tinha que ser neste formato. Vou começar por falar daquilo que é o resultado do inquérito que foi feito às empresas da economia azul. Este inquérito está inserido naquilo que é um plano de melhoria para a competitividade das pequenas e médias empresas, inserido no programa Grow Up, que aliás está aqui um cartaz referente a esse, em que a Madeira, através do Instituto de Emprego, é parceiro. A região, são 5 regiões: Madeira, Açores, Canárias, Reunião e Martinica, e esse inquérito que foi feito para perceber as necessidades de formação nas empresas de economia social foi feito em parceria com a Direção Regional do Mar e foram inquiridas 95 empresas. Dessas 95 empresas tivemos uma taxa de resposta de 50%, portanto estamos a falar em 48 empresas. As respostas permitem-nos ter um feedback e os contributos que estas empresas vão dar para o traçar de algumas possíveis políticas de emprego na área do emprego e da formação. Vou passar só rapidamente este inquérito, só um ou outro dado, nomeadamente aqui podemos ver a localização destas 48 empresas que responderam ao inquérito, maioritariamente todas do Funchal, portanto temos aqui uma taxa de 70,8%, estamos a falar de 34 empresas. Seguidamente temos Machico com 8,3%, estamos a falar em 6 empresas, isto aqui influenciado pelo Porto do Caniçal. Depois temos o Porto Santo com 4 que responderam, 6,3%, refira-se aqui à parte que Porto Santo é a primeira ilha a nível mundial sustentável em termos energéticos. Depois temos ali Santa Cruz e as outras em menor percentagem de respostas.
Temos aqui o dado da área da situação, da atuação da empresa. Destas que responderam, 20 estão na área do turismo costeiro e marítimo. Temos depois 16,7%, estamos a falar em 8 de energia e recursos minerais, e tem aqui alguns dados da atuação das empresas. 18,8% estamos a falar em outras empresas, porque o inquérito foi dirigido àquelas que estavam diretamente ligadas à economia azul e também aquelas que indiretamente contribuíam para a economia azul. Em termos de frequência da formação, verificamos que os recursos humanos destas 48 empresas de economia azul que responderam, 40% destes trabalhadores são operários e 20% são a área de assistentes administrativos. Depois temos então todas as restantes profissões. Maioritariamente, cerca de 50% destes recursos humanos têm menos que até o terceiro ano, até o terceiro ciclo. Referência aqui também que as entidades que nos responderam que os seus recursos humanos, que os seus colaboradores tinham a frequência de formação, temos que 32 empresas referiram que davam formação ao longo do ano aos seus colaboradores, 16 não apontaram essa formação. Das que apontaram as 32, a maioria delas, 53, faz pelo menos uma vez por ano. Depois temos em percentagens menor, 2 a 3 vezes por ano, 4 a 5 vezes por ano e mais de 6 vezes por ano apenas duas empresas. Ao nível ainda dos recursos humanos, da necessidade de recursos humanos, quase que foram aquelas, ao nível das habilitações, que as empresas disseram sentir uma necessidade de qualificação prioritária. Apontaram mais mestrado e licenciatura. Temos aqui um gráfico que nos apresenta as respostas que as entidades deram e, portanto, temos a ver ali mestrado e licenciatura como as habilitações em que sentem maior necessidade. Também, logo a seguir, também temos ali, ao nível do doutoramento, isto mais ao nível da investigação, biotecnologia, e foram estas as necessidades apontadas ao nível da qualificação. Ao nível das necessidades de formação específica e áreas transversais, temos ali um quadro que nos apresenta nas áreas transversais línguas estrangeiras, áreas administrativas, comercial, marketing, informática e recursos humanos, e mais específico podemos ter aqui necessidades de trabalhos portuários, fiscalidade, mergulho, aquacultura, biotecnologia, bioquímica e microbiologia. Estas foram as respostas dadas pelas entidades que foram inquiridas. No âmbito da dificuldade que as entidades tinham na formação. Aqui temos não temos, vamos ter. Cá temos. Temos um gráfico que mostra as dificuldades apontadas. Maioritariamente as respostas que obtivemos foi nos custos da formação. Há aqui praticamente um pedido das entidades que de alguma forma sejam mais apoiadas, ou que haja mais apoios direcionados para esta economia azul na formação, e outra das respostas muito apontadas é a inexistência de formação específica. Nós depois temos ali várias outras respostas, nomeadamente a insuficiência de recursos humanos, a inexistência de entidades formadoras, empresas não é certificada, a ausência de formação. Portanto, conseguimos aqui estar a ver que estão todas mais ou menos direcionadas para a necessidade de existir do aparecimento nas empresas de formação, esta formação específica para a economia azul. E para que isso exista, essa economia, temos que pensar que é preciso capacitar não só os colaboradores, mas também as entidades e, sobretudo, formar formadores. Não podemos estar a falar este surgimento e depois vamos ver que elas quase estão todas interligadas naquilo que é as dificuldades, perceber que se não existe informação específica, é preciso que ela exista, para existir esses programas é preciso que alguém vá transmitir esse conhecimento, e para ter esse conhecimento é preciso formar. Portanto, temos que estar ao nível da capacitação das empresas, ao nível da capacitação e formação aos dirigentes e técnicos, mas também formadores e professores que possam transmitir este conhecimento. Falar de economia azul é um bocadinho, exige conhecimento. Construir esta economia também vai exigir que
todos informados, como disse e bem a doutora Natasha, e depois é preciso que as empresas tenham, na sua missão, também tenham esta visão, e é esta visão que é o que faz gerir a economia azul. Portanto, é no fundo um pouco isto, cada vez mais termos conhecimento, cada vez mais estarmos informados e podermos gerir melhor a economia azul. O último quadro que tem aqui são as sugestões dadas pelas empresas que foram inquiridas. Portanto, elas basearam-se aqui muito na questão da preparação futura das formações para as empresas da economia azul, muita preocupação nos temas que sejam abordados e que exista formação, temas do oceano e das ciências vivas, uma preocupação que essas formações tenham a aplicabilidade e, terceiro, também importante, que hajam mais ajudas no custo da realização destas formações. Por fim, também uma necessidade, sentiram, de procura e de existência de uma plataforma específica na área da economia azul para que possam aí pesquisar as diferentes formações que possam existir. Estes são os dados relativamente àquilo que foi o inquérito que foi lançado pelo Instituto de Emprego em parceria com a Direção Regional do Mar. Eu gostava só aqui, na parte do conhecimento, de dizer, e sobretudo para aqueles que nos estão a ouvir, que cada vez mais, de facto, temos que ter conhecimento e temos que ter informação, e isso é que vai conseguirmos construir uma economia azul. Só aqui muito rapidamente falar aqui num projeto que foi criado para os jovens, que é o Blue Generation, mas não era para isso que eu gostaria de falar. Todos os jovens, claro que podem aqui aceder a este site e ter uma perspectiva dos empregos e o que é a economia azul. Isto é um programa que está desde 2018, há 11 parceiros, nomeadamente Portugal, Grécia, Bulgária, entre outros, mas aqui o que eu gostaria aqui de referir é que, se pesquisarem, nós não temos aqui o acesso, mas quem está a casa pode já fazer, escrever no Google Blue Generation, pegado, MOOC, que é uma plataforma de acesso aberto a todos e tem lá um curso de formação na área da economia azul. São 11 módulos, está em inglês, mas são muito bem estruturados e acho que aí se consegue ter um primeiro conhecimento. Eu já comecei nessa formação, acho que está muito interessante. É dirigida para os jovens, é também formar mentores para ajudarem os jovens à procura de emprego, mas como é de livre acesso, podemos todos nos informar e de conhecermos mais um bocadinho sobre esta economia azul. Vou agora entrar nos 2 programas de emprego que já foi aqui um pouco referido por alto pela senhora secretária, mas que diria só aqui algumas palavras relativamente a eles. Estou a passar, já está. O Instituto de Emprego tem atualmente 16 medidas ativas de emprego. Estas medidas ativas de emprego vão-se distribuir um bocadinho por diferentes públicos-alvo. O Instituto de Emprego faz sempre uma avaliação daquilo que são os seus programas, daquilo que são os inscritos e tenta-se fazer o máximo possível de medidas que vão fazer esse mesmo ajustamento e, por outro lado, que vão ao encontro das necessidades que são detectadas através dos relatórios, através da avaliação das medidas. Nós temos aqui um primeiro grupo que é os incentivos à contratação. Direcionámos algumas medidas para as empresas privadas que contratem postos de trabalho. Temos um segundo grupo de medidas de criação do próprio emprego, portanto, criação de empresas. Um terceiro grupo de programas para públicos mais desfavorecidos, nomeadamente as toxicodependentes ou pessoas com deficiência, entre outros, e os programas ocupacionais que vão satisfazer as necessidades não satisfeitas pelo normal funcionamento do mercado. São 16 medidas, 2 delas neste momento já contemplam majorações ao nível da economia verde, azul e circular. Vamos falar aqui só muito rapidamente. O CRI é um programa de criação de empresas para pessoas desempregadas à procura do primeiro emprego. Tratam-se de projetos de pessoas que têm uma ideia que é viável do ponto de vista económico e financeiro e social e que vão criar o seu próprio emprego ou de mais pessoas e podem ter aqui um apoio financeiro.
Todas as sextas-feiras o Instituto de Emprego divulga este programa durante as partes da tarde, a partir das 14 horas. Todos os interessados que estejam desempregados ou à procura do primeiro emprego podem pedir vão ao nosso site e acabam por fazer o agendamento e a inscrição em qualquer uma das sextas-feiras de todos os meses deste ano para poder assistir a uma apresentação deste programa e um pouco discutir. Relativamente a este programa, nós temos um apoio financeiro para o arranque da atividade. Esse apoio financeiro é um apoio aos postos de trabalho. Os postos de trabalho têm um valor de cerca de 4.400 euros à volta disso, por cada posto de trabalho criado, no máximo limite de 4 postos de trabalho, e esses postos de trabalho são majorados. Ou seja, o valor que temos ali no início, 4.388 euros por um posto de trabalho, pode ser majorado consoante o tipo de posto de trabalho. Se for um jovem, tem mais 10%, jovem tem 30 anos, ou desempregado com mais de 45 anos, igual a 45 anos, iniciado do rendimento social de inserção, 20% um desempregado de muito longa duração, inscrito há mais de 12 meses, 30% de uma pessoa com deficiência. Depois temos a localização do projeto, também é majorado, a localização 10% naqueles concelhos com menos de 15 mil habitantes, e temos aqui, mais recentemente, que se foi introduzido neste programa, o enquadramento também para a economia azul, verde e circular, 10%. Estes programas também têm, além deste postos de trabalho, com esta majoração na economia verde, azul e circular, tem um outro complementar, um apoio que vai até 6.500 por cada posto de trabalho criado. Portanto, estamos a falar em 10.000, 11.000 euros por cada posto de trabalho criado, no máximo que o Instituto financia são 4 postos de trabalho. Relativamente aos projetos, têm aparecido diferentes projetos, nomeadamente também alguns que são enquadráveis na economia azul, mas alguns projetos na economia circular. Relativamente à economia azul, ainda não conseguimos ter tantos exemplos para poder mostrar ou para as pessoas poderem beber algumas ideias e poder criar aqui novas empresas, mas eu deixo aqui também como indicação, não conseguimos entrar, mas fica o site, basta escrever eco.nomia.pt e vamos ter aqui um site que tem imensos exemplos de economia circular em que as pessoas podem ver, verificar e daí ter novas ideias para criar empresas, para criarem novas empresas ou até para o aproveitamento, a reutilização de alguns bens. Vão logo entrar, tem logo ali em cima escrito exemplos, a partir daí um dos primeiros que conseguem logo ver é um aproveitamento dos chapéus de chuva que muitas vezes estão estragados e que as pessoas têm de estar fora, e o aproveitamento dos tecidos. Há uma empresa que fez roupa impermeáveis com esse. É a reutilização. Acho que há aqui muito para ver, e para pensar, e para inovar e para criar. Vou passar só finalmente ao último programa para apresentar rapidamente. Programa de incentivos à contratação, aqui é direcionado para as empresas que criem postos de trabalho, criação líquida de postos de trabalho, podem iniciar de um apoio, quer criem postos de trabalho a termo certo, portanto, pelo menos de 12 meses, quer sem termo, quer seja a tempo inteiro ou parcial, existem apoios para as duas modalidades e para o tempo inteiro, tempo parcial. De momento, as entidades, claro que toda a entidade tem que se candidatar ao Instituto de Emprego, tem que ter a sua situação regularizada, tem que existir e tem que ter um aumento ou criação líquida de postos de trabalho. Ou seja, vamos ver uma média dos últimos 6 meses e a partir daí tem que haver pelo menos aumento de um posto de trabalho. O que são os apoios? Os apoios que estão aqui neste quadro são apoios financeiros que nós damos por cada posto de trabalho criado, e está aqui só o exemplo da modalidade de um contrato sem termo, a tempo inteiro. A função, o aumento, o apoio financeiro é maior, é majorado, é maior, consoante a dificuldade que as pessoas têm no acesso ao emprego. Portanto, um desempregado com deficiência ou incapacidade, esteja inscrito pelo menos há 90 dias, são o apoio atual que está indexado ao salário mínimo nacional, são 18 vezes o salário mínimo nacional. Neste momento, até os postos de trabalho que sejam criados até julho têm esta majoração. A medida normal, sem este panorama que estamos a ver hoje em dia, tem um valor mais baixo, que é indexado aos apoios sociais, são 438. Este quadro aqui demonstra que há apoios para as empresas que criem postos de trabalho, consoante o desempregado que vão inserir tem um valor maior, e este valor, que é o valor atual, é majorado em 10%, são os valores que têm mais à direita,
quando é a economia azul, verde ou circular. Qualquer um destes projetos, quer aqui este, quer o que falei ainda há pouco, quando apresentam da economia circular, verde ou azul, são projetos que depois nós pedimos o parecer à Direção Regional do Mar ou à Direção Regional do Ambiente, consoante o tipo de projeto, para que sejam estas instituições, estes organismos com competência nesta matéria e conhecimento de poder validar e dar o parecer que efetivamente estas enquadram-se em economia azul, verde e circular e podem beneficiar destes apoios que são majorados. Relativamente a esta situação, portanto, penso que está aqui apresentado minimamente aquilo que é o programa. Os programas são depois acompanhados. Deixo também aqui os contactos onde podem, portanto, estes programas podem ver no Instituto, no site do Instituto de Emprego. Deixo igualmente o e-mail para o qual podem fazer algumas questões relativamente a estes ou outros programas que estão de momento. Penso que, ao nível daquilo que quero apresentar, era importante, para já, estamos no século, considerado o século azul, o futuro passa, portanto, por aproveitarmos o oceano, e este aproveitamento tem que ser feito, sobretudo, com conhecimento e com respeito pelo mar, neste momento. Muito bem, muito obrigado, Marisa. Estamos esclarecidos quanto àquilo que são as oportunidades e também os apoios que existem. Com certeza que há muitas questões a colocar aos oradores, mas antes disso, não sei se aqui alguém da ilustre plateia quer lançar alguma questão ou fazer alguma observação ao que aqui foi dito. Disponham. Tão tímidos. Muito bem. Eu tenho uma questão que me pareceu transversal nas três intervenções, que resulta da percepção de que estes novos empregos, alguns não tão novos, se calhar com novas aplicações, mas fiquei com essa sensação de que estes novos empregos podem estar um pouco dissociados daquilo que são os perfis dominantes dos atuais desempregados, sobretudo aqui na região. Ou seja, as oportunidades existem, mas se calhar é preciso investir muito na formação. Começo pelo ar. Percebe-se essa oportunidade, mas há algum distanciamento em relação à capacidade? Sim. É preciso investir muito nessa área? Sim, claramente, particularmente na economia circular, porque é uma economia mais jovem em termos de conceito. Mas, até como o próprio Ricardo já disse, muitas dessas profissões não precisam ser revolucionárias. Portanto, muitas dessas profissões podem ser, temos já a ter aqui alguns profissionais, têm que ser eles próprios reconduzidos com um upgrade nas suas formações, não tem que ser necessariamente uma formação de base. Há outras áreas, eu lembro, por exemplo, na área de engenharia do ambiente, que é uma área que eu estou mais familiarizado, quando no final do século passado, mesmo no início destas engenharias do ambiente começaram a aparecer, que era uma novidade, tiveram imensa dificuldade, muitos deles, a entrar, até porque as universidades começaram a produzi-los, porque eram necessidades de resposta permanente às novas exigências comunitárias, e começaram a surgir, começaram a haver algumas dificuldades de entrar no mercado de emprego. Demorou esse processo, mas depois a verdade é que houve muita gente com esse perfil profissional a entrar no mercado. E não é por acaso, lá está, que a Revista Visão e a Times e outras todas estão a falar da nova vaga. Essa nova vaga é precisamente isso, novas oportunidades, não só de novas profissões, ou muitas delas profissões que já existem que têm que ter, por exemplo, ao nível da eletrónica, de um engenheiro, de um técnico de eletrónica, que já domina os conceitos, terá que aprimorar a questão, se quiser para a economia azul, aprimorar a questão da mecânica marítima, porque tem algumas particularidades. Sim, mete água. Que mete água, precisamente, lá está.
E na economia circular é exatamente a mesma coisa. É preciso afinar a questão das baterias, aquela linguagem própria dessas novas energias. Portanto, sem dúvida que é um esforço grande, um esforço muito grande para as empresas. Portanto, o mercado está aí, as oportunidades existem, ou começam a surgir. É preciso agora dar os passos que lá está, através destes incentivos, este incentivo, por exemplo, muito interessante, da criação de empresa e emprego, portanto, é um desafio à inovação para criar de raiz novas oportunidades e sim, sem dúvida, a formação é a base para podermos abraçar estes desafios. Pois, não sei, Marisa, se há essa convicção de que as exigências que foram ali retratadas ou as necessidades reveladas pelas empresas que foram inquiridas encontram a resposta imediata na realidade regional. Não, falta aqui um bocadinho de... Mas eu também acho que falta muito informação, estarmos todos informados. O que é esta economia verde, o que é esta economia azul? Acho que para todos nós precisamos para já conhecê-la, para depois estarmos mais aptos a dizer falta mais isto ou aquilo, mesmo nas próprias empresas. Sendo-se isso, chegarmos um bocadinho a quem os dirigentes, esse conhecimento. Ao nível dos postos de trabalho, aquilo que está os inscritos no Instituto de Emprego, dentro mesmo destas atividades que foram aqui referidas e que já têm essa formação. Portanto, há aqui também a necessidade de formar, ou como disse o engenheiro, pelo menos reciclar, ou pelo menos aperfeiçoar, ou reconverter. Há muito trabalho aqui por fazer, há muito levantamento e chegarmos, de facto, se há estas oportunidades, temos que para já ir rapidamente, não só formar as pessoas, como eu disse ainda há pouco, também formar formadores para estarem aptos a... Há um déficit de formação nesta área? As entidades apontaram, há muita formação, mas não direcionada especificamente para estas áreas e, portanto, sim. Nesse aspecto há, e isto é uma oportunidade para todas as entidades que já estão certificadas para tentar fazer programas de formação adequados àquilo que são as necessidades das empresas e que possam absorver estas pessoas. Até pequenas formações de curta duração, que não precisam ser de longa duração, que é a tal questão que estava aqui a falar, um bocadinho aperfeiçoar, reconverter as pessoas que já sabem fazer, mas fazê-lo de forma a que possa ser enquadrado nestas novas oportunidades. Será também por isso que 1/3 das empresas não liga minimamente à questão formativa? 1/3 das empresas responderam. Sim, isso aí já estamos a entrar numa outra questão para além da economia, portanto também as pessoas verem os benefícios da formação aos seus colaboradores, independentemente da economia azul, mas sim. Ainda há pouco estava a dizer, é preciso nas três frentes a formar pessoas para estas novas oportunidades, mas também capacitar os empresários e as empresas a compreender a importância destas novas economias, mas também daquilo que é formar as pessoas mais qualificadas, a melhoria que isso faz em toda a linha, no consumo e na produção. Natasha, no plano a 10 anos que está a ser preparado, no segundo volume, não é? No segundo volume. Esta parte já está minimamente trabalhada? Isto está contemplado? Já, esta parte, e repare, isto é um tema, e só a existência deste webinar em que se aborda a transversabilidade, porque eu acho que o Ricardo começou precisamente pela palavra ideal, que é a transversabilidade. Nem a economia circular, nem a azul, nem o emprego trabalham isolados e, portanto, a questão da formação é um tema transversal e temos aqui pessoas na plateia com bastante mais competência do que eu até para falar do assunto. Mas, claramente, este primeiro inquérito que se fez em colaboração com o emprego revelou precisamente algumas dessas deficiências. Não é surpreendente que as empresas venham a dizer que não existe formação específica para as áreas em que trabalham. Alguns destes setores estão associados muito ao ensino profissional e hoje, antes do webinar, comentava que fiquei agradavelmente surpreendida porque vi que o ano passado, em junho ou julho, se não estou em erro, foi adicionado um novo grupo de trabalho para apoiar o Conselho Sectorial, para apoiar a ANCAP, portanto, precisamente da economia do mar. Isto já é um passo, porque até o ano passado, no ensino profissional, era muito difícil contemplar a questão da economia do mar e, portanto,
este Conselho Sectorial já vem também precisamente a dar um caminho nesse sentido. A questão dos fundos também, obviamente, que é um assunto que se fala muito, e eu lidei nos últimos anos com estes temas e realmente percebe-se que há apoios de FEDER, há apoios de Fundo Social Europeu. O que as empresas depois têm algumas dificuldades é porque em determinados projetos de formação ou de criação de emprego faz falta o cruzamento quase que destes apoios. Por último, relativamente a uma coisa que também a doutora Marisa comentou, que era a necessidade de divulgar uma plataforma, e não querendo puxar a brasa à minha sardinha, neste caso, Direção Regional, nós obviamente temos muito essa consciência. E estamos precisamente também a trabalhar num portal em que tentemos fazer isso, em que as pessoas, quando querem saber alguma coisa do conceito, até das oportunidades do Instituto de Emprego, da formação, das empresas que trabalham aqui na Madeira, estamos a contemplar isso na inclusão do portal. Portanto, em resposta à sua pergunta, efetivamente, sim. Claro que a questão da formação é um assunto pertinente e fundamental para se falar de economia azul aqui na região. Muito bem. O Maurício Pereira queria intervir sobre esta questão da formação, naturalmente. Vou pedir que facultem aqui o microfone, porque se ouve bem aqui, lá em casa, convém-se também ser ouvido. Força. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, deixem-me saudar a organização deste webinar. De facto, o mar é grande e todos somos poucos para discutir estas ideias. Essa era a primeira nota. Eu estando aqui a representar uma organização que faz formação, não podia, uma vez que estamos aqui a falar nesta última parte de formação, não podia, como é óbvio, deixar de fazer alguns comentários. Começaria por referir a questão de muitas empresas não fazerem formação. Se calhar a tónica, até do próprio inquérito que foi feito, está mal colocada, que é quando se fala em custos de formação, já há uma carga negativa. Se calhar a questão devia ser colocada em termos de investimento em formação e não em custos de formação. Mudar um bocadinho o paradigma, e isso também não é uma crítica ao Instituto de Emprego, é se calhar mais uma crítica aos próprios empresários que têm que olhar para a formação de maneira um bocadinho Resta saber se foi resposta espontânea ou foi espontânea. Se foi espontânea... É tal questão que é preciso trabalhar Okay. as empresas... De acordo. Há empresas que olham para a formação de uma maneira e há outras que olham de outra. Há umas que só querem cumprir as questões formais associadas ao Código de Trabalho, outras encaram a formação como um investimento. E essa é a tónica que deve ser colocada. Outro aspecto que estava ali no inquérito e que me chamou a atenção é que havia falta de formação. Se a questão for colocada às empresas de formação, a resposta será à falta de alunos, à falta de candidatos. Portanto, a visão de quem respondeu ao inquérito é diferente da das empresas de formação. É absolutamente inviável. E era importante, além de percentagens, se calhar perceber os valores absolutos. Se formos a ver, se calhar temos poucas pessoas em cada uma das áreas em que foram inquiridas. E isso torna difícil para quem está do lado da oferta de formação realizar iniciativas. Portanto, há aqui um problema de escala. E quando se fala em estratégia, e se calhar depois falarei um bocadinho mais sobre isso, porque queria falar era mesmo da questão da formação. Quando se fala em estratégia, se calhar a orientação estratégica não deve ser só virada para dentro. Temos que pensar em escala, porque senão o investimento
das entidades, penso que as públicas, porque apoios privados creio que será difícil, terá que ser muito grande para viabilizar iniciativas em cada uma das profissões, das novas oportunidades, das novas profissões associadas à economia azul ou à economia verde, como queiram. Da parte do IPTL, temos estado sempre disponíveis que é a organização que o representa e que é a única entidade na Madeira que está reconhecida pela DGRM para a formação de marítimos. Temos respondido sempre aos desafios. Já agora, Maurício, será importante dizer que tipo de formação ou que tipo de cursos vocês dão? O IPTL tem um protocolo com a DGRM que lhe permite fazer formação reconhecida para a Marinha de Comércio e Pescas e ainda para a Náutica de Recreio. Estamos a falar de formação para marinheiros, para chefes de máquinas, a contramestre, mestre pescador, enfim, e por aí fora. Somos também reconhecidos pelo Instituto de Socorros a Náufragos para a formação de nadadores salvadores, somos também a única escola na região que é reconhecida para o efeito. E temos participado em vários projetos, incluindo com a Direção Regional do Mar, para alargar o leque de intervenção do Instituto e, sobretudo, uma lógica de nos virarmos para o exterior, porque, de facto, um dos grandes problemas é a falta de escala na região. E, de facto, não é barato fazer a formação, porque envolve, por exemplo, as formações no âmbito do STCW são caras, porque envolvem exercícios no mar, arranjar embarcações, fazer a abertura de balsas para fazer operações de treino para salvamento. E, de facto, se não houver escala, as pessoas olharão sempre para a formação como algo caro. Pronto, para terminar, só em relação à questão da estratégia. Eu diria que a economia isto não é uma crítica a ninguém, atenção, a minha lógica é de poder participar no processo estratégico e não de andar aqui a criticar quem quer que seja. E não tem sentido da parte de ninguém, das entidades com quem temos colaborado, qualquer resistência em pensar no futuro. Portanto, eu diria que a economia é circular, mas o caminho tem que ser reto. Não pode ser sinuoso, nem pode estar dependente de ciclos. Portanto, tem que ser definida uma estratégia e ela tem que ser implementada independentemente de quem ocupe os cargos. Essa é uma primeira nota. Uma segunda nota relativamente a isso, diria, e já foi aqui comentado, há várias iniciativas, eu acho que falta um bocadinho de articulação. Se calhar o portal de que a Natasha falava, que não está no ar, irá estar, e espero que venha com substância, acredito que sim, porque nós também já fomos inquiridos e já demos resposta. Portanto, eu espero que esse portal, e acredito que sim, porque a Natasha é uma técnica altamente competente, com quem eu tenho trabalhado, e dá gosto de trabalhar com ela, porque ela, para além de ser conhecedora dos assuntos, é uma pessoa bastante pragmática e, nesse sentido, dá gosto trabalhar com ela. Precisamos de articular os vários intervenientes e estarem todos envolvidos nessa lógica estratégica que eu acho que ainda falta. Para já tem havido muitos projetos, mas todos muito pontuais. Precisamos de uma grande onda em vez de um conjunto de pequenas ondas que se quebram rapidamente. E também precisávamos de uma liderança forte
que consiga aglutinar todos esses intervenientes da economia azul. Liderança política, governativa, técnica? Não, isto não tem a ver com questões políticas. Alguém que consiga agregar todas as pessoas e consiga operacionalizar... tipo um provedor do mar. Alguém com quem as pessoas identifiquem a economia azul. Exato. Posso dar um exemplo. Se falarmos de empreendedorismo, temos aqui o Carlos Lopes, toda a gente associa o empreendedorismo ao Carlos Lopes. E aí está, se calhar, um bom exemplo do que podemos fazer em matéria da economia azul. É desafiar o Carlos a lançar projetos empreendedores já lá vamos à questão da inovação. Pronto, para já eram estas notas, alonguei-me um bocadinho. Sim, muito. Peço desculpa, então. Maurício, passa aí. Espero que tenha dito alguma coisa de jeito. Não, disseste com certeza. Sara, faz favor. Bom dia a todos, antes de mais, e agradecer o convite para estar aqui presente. Só queria complementar aqui um bocadinho, e uma vez estamos aqui a falar, se bem que o Maurício já tenha tocado em algumas coisas que eu queria falar. Quando falamos de formação, temos que dividir em duas áreas. Uma que a Natasha falou, que é o ensino profissional e que está dentro do sistema educativo. E que é um sistema bastante fechado, ou seja, é difícil mexer nos currículos. E, finalmente, parece que há um progresso da ANQE, que é a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, que é quem define estes currículos para que haja mais formação nesta área. E tem sido difícil e complicado poder promover mais ensino profissional nesta área. Acrescido ao facto de termos poucos jovens no ensino profissional, a questão da massa crítica que o Maurício falou, ou seja, infelizmente na nossa região, ainda só estamos nos 40% dos jovens que optam pelo ensino profissional, a maioria vai para o regular. E isso também nos dá pouca massa crítica para poder trabalhar para estas áreas. Por exemplo, fazemos muitas vezes, falou-se aqui na eletricidade, na mecânica, e já acrescentamos módulos que tenham a ver com esta área. Não estamos a criar nada de novo, estamos a dar mais competências, mas é difícil porque muitas vezes temos a oferta, mas não temos os jovens. Pronto, isto é a nível da qualificação inicial. A nível dos ativos, há aqui uma questão cultural que é verdade. A formação é vista como um custo, tem sido sempre. E muitas vezes até há apoios, e nós tivemos apoios no atual programa Madeira 1420. E muitas vezes não há procura por parte das empresas para estes apoios, porque a primeira prioridade é um investimento corpóreo, ou seja, investimento em máquinas, em equipamentos, e o investimento na formação não é um investimento, é um custo. Olha, se faço a formação porque tenho que fazer, porque são as tais horas legais que o Código de Trabalho, mas fazer um programa de formação estruturado com diagnóstico, muitas vezes é difícil. Nós tentamos fazer através da formação à ação, que é uma formação mais prática, e em vez de estarmos a pôr cada empresa com um programa de formação, porque estamos a falar de microempresas, portanto não tem massa crítica para estruturar, ter as associações a dinamizar formações, mas a verdade é que as áreas que nos aparecem não são áreas ligadas à economia azul. E isso prende-se com outra questão que aqui foi falada, que é a falta de capacitação das entidades formadoras da região. Ou seja, em 53 entidades formadoras que nós temos certificadas, só 3 têm competências na área do mar. E, especificamente, de uma forma mais global, o IPTL é, no fundo, a escola que mais competências tem, outras têm algumas pontuais. E, portanto, a falta de capacitação de massa crítica é difícil. Nós vamos promover este ano, juntamente com a Direção Regional do Mar, um curso de aquicultura para desempregados. Já tínhamos feito em 2015, vamos voltar a fazer. E o grande problema que nós tivemos em montar esta estrutura são os formadores. A maioria são pessoas ligadas à Direção Regional do Mar, mas que não são formadores, são técnicos, que nós vamos ter que capacitá-los, porque eles não têm a componente pedagógica. E, portanto, esta falta de massa crítica é um problema para pôr as coisas a andar. Muito obrigado. Foi uma nota importante. Vânia, queria... Só fala para o micro. Bom, muito obrigada, Ricardo. Cumprimentar todos os que estão aqui presencialmente, os que nos acompanham nas plataformas. Não é ainda a sessão de encerramento. Não, terei a sessão de encerramento. Mas agradecer o contributo que todos deram e, inclusive, depois de ouvir o Dr. Maurício Pereira do IPTL, a Dra. Sara Relvas, pôr aqui como ponto assente que todas estas entidades
Nós, Instituto de Emprego, tivemos este projeto Grow Loop, mas tivemos todas estas entidades parceiras. Aquilo que foi o trabalho do Instituto de Emprego foi efetivamente fazer o mapeamento, a identificação e a análise dos desempregados inscritos no centro de emprego, ou seja, essa monitorização foi feita semestralmente a áreas e a profissões que efetivamente são áreas ligadas à economia do mar, mas que têm atividade terrestre, mas que podem ser reconvertidas na tal economia azul. E são quantos? Efetivamente, era um pouco, por isso é que eu tenho aqui os dados. E, efetivamente, de encontro àquilo que o Dr. Maurício Pereira estava a dizer, aquelas questões do inquérito foram questões abertas. E, efetivamente, coloca-se aqui a questão das empresas muitas vezes colocarem os custos na formação. Até porque o IPTL e o Dr. Maurício, por fim, acabou por referir, e bem, é que esta certificação da CTCW é uma certificação que tem os seus custos. E, efetivamente, quando temos pessoas que estão inscritas no desemprego, desempregadas nestas profissões, é preciso o investimento por parte das entidades públicas, mas também das empresas empregadoras que, efetivamente, têm que apostar. Um ponto comum que já foi aqui referido é a falta de formadores, massa crítica, porque desempregados temos inscritos. Nós, inclusive, eu vou só referir 14 profissões, porque efetivamente foram aquelas que nós vimos em que, estando relacionado com pessoas que estão inscritas no centro de emprego, são áreas que podem ser reconvertidas e que têm esta falta de formação. Nós temos, por exemplo, na hotelaria Andares, inscritos 2.425 desempregados e só 17 destes têm formação na área. Nós temos na área da cozinha, bar, mesa, turismo, lazer, as tais áreas que já foram faladas aqui, eletricidade, eletrónica, eletromecânica, mecânica, pesca, aquacultura, ou seja, há uma grande percentagem destes desempregados que refere que não têm esta formação específica. E, aliás, em reuniões até tida com a Escola Marítimos da Madeira, que ainda há dias veio publicamente que possivelmente poderá ter uma sede aqui na região, o próprio IPTL que sabe que há esta certificação que é necessária, o Instituto de Emprego tem os inscritos e, efetivamente, tem este trabalho de parceria. O levantamento está efetuado, precisamos de todos, inclusive da economia. Está aqui o Dr. Duarte Freitas, que também sabe a startup, através do Dr. Carlos Lopes, que são feitos projetos, que há estes financiamentos de aproveitamento, quer do FEDER, quer do Fundo Social Europeu, mas que há aqui um grande leque de novas áreas e de novas profissões que efetivamente é preciso pensar. E pensando na questão da formação, é preciso efetivamente ter a massa crítica e aqui envolver a Universidade da Madeira, a parte da investigação e a tal plataforma que já foi falada aqui, a plataforma do mar ou a plataforma oceânica, que reúne todos estes parceiros para que efetivamente se possa comunicar e informar as empresas aqui na região e os potenciais trabalhadores e desempregados que queiram investir e, inclusive, com os apoios do Instituto de Emprego, criar o seu próprio emprego e ajudar a criar outros postos de trabalho. Muito bem. Vânia, vamos ouvir, já falamos ao de leve nas questões da inovação. Bem. E o facto do Carlos Lopes ser perfeitamente identificado como líder nessa área, follow the leader, desculpa. Eu vou ser um pouco, não vou falar de formação porque não é a minha área, apesar de gostar e achar que a formação deve ser ao longo da vida, não tem de ser formal. Muitas vezes estamos a falar de formação, quem quiser ter formação através dos meios eletrónicos poderá investir na sua formação ao longo da vida, e não vou entrar nesta questão porque não é a questão que eu consigo falar, mas vou falar de uma parte que me é muito importante e que tem a ver com a minha formação profissional. Sou economista e eu acho que tudo resume-se a oferta e procura, ou seja, quando nós só conseguimos convencer alguém para ir para uma determinada área e investir no seu futuro,
quando existe dinheiro envolvido, ou dinheiro ou reconhecimento. E esta é a grande dificuldade. Por exemplo, na área da programação, há falta de programadores porque existe um mercado bem ativo que vem buscar essas pessoas e está disponível para pagar mais. Quando estamos a falar mercado externo. Mercado externo, interno, mundial. Quando estamos a falar de também economia circular e economia azul, podemos ir beber a outras áreas para perceber que o que nós temos de pensar em modelos de negócio interessantes, ou seja, não podemos estar a apoiar ideias que per si não vão traduzir-se em ordenados, em margem para as empresas. Temos de perceber, nós somos uma região pequena, temos 250 mil habitantes e vamos ter sempre lacunas em todas as áreas. E então, o que nós temos de conseguir é que os nossos empreendedores, empresários, apostem e vão buscar os melhores e que vão dando formação, mesmo que seja na própria empresa, seja ir buscar pessoas já com formação, seja atraindo outras pessoas ou requalificando. Todas essas possibilidades são importantes. O importante é haver negócio. E acima de tudo, isto é uma visão que é, não vale a pena estarmos a formar se não houver procura. E outra coisa, que é a questão do emprego. Muitas vezes o que eu noto, e isso é um grande desafio, é que nós temos empresas que querem encontrar pessoas, e as pessoas querem encontrar empresas, mas é um processo sempre difícil quem está no meio. Nós, às vezes, percebemos que o acesso à informação é cada vez maior e é muito mais difícil, às vezes, cruzar as pessoas. Então, em tempo de pandemia, isso acontece cada vez mais. E todas estas instituições estão a fazer um trabalho brilhante para ajudar nestas áreas, mas, acima de tudo, se não houver margem nos negócios, temos sempre estes problemas. Ou seja, não vamos estar a criar formandos para ganhar o ordenado mínimo, quando depois, na construção civil, eles ganham mais, ou seja, e depois vão fugir, mesmo que sejam... Já agora uma questão que tem a ver com a tua área, na Startup Madeira, há perspectivas de negócio, ou pelo menos... Nós, na parte da economia circular, exatamente, por exemplo, na área do mar, temos uma empresa que apostou nessa área, mas a área do mar é ainda mais difícil. Posso dizer que estamos associados, junto com o Observatório Oceânico da Madeira, à construção de um fundo nacional para apoio a iniciativas do mar. Este é um fundo muito grande, privado, mas nós, se tivermos bons negócios cá que possam ser apoiados, claro, vamos apresentar aos investidores, mas isso é uma questão de se os investidores quiserem investir, é um pouco. Mas a economia do mar é diferente porque exige ainda mais recursos. Porque no mar, se um negócio em terra tem um custo X, no mar é muito maior. E os desafios são muito maiores, porque mete água. Em relação à economia circular, nós temos 3 casos, inclusive que participaram atualmente no nosso programa Start Now, na segunda edição, 3 casos que estão a olhar para a parte da sustentabilidade, para a redução do lixo, do plástico, através de excedentes da agricultura, a utilização de partes da bananeira para... que atualmente não são combustíveis, mas a sua transformação, inclusive com alguma investigação com a Universidade da Madeira, numa área de transformação de borra de café em cogumelos, ou seja, temos pessoas, mas acima de tudo, nós não fazemos esses negócios, nós precisamos ter pessoas que queiram fazer os negócios e que venham ganhar dinheiro com esses negócios e possam empregar outras pessoas. E este é um desafio para qualquer área, mas para esta área é um desafio concreto porque obriga a mais investimentos. Muito bem. Está feita a ronda. Só uma nota, passei o António Trindade, só uma nota que tem a ver com o negócio. Eu lembro-me neste mesmo espaço, há uns meses atrás, no Pensar o Futuro, naquele ciclo de conferências que nós organizamos,
um dos oradores, exatamente sobre a economia do mar, ter dito que no mar há algo que pode valer muito mais que o petróleo e que ninguém olha para isso, que é o lírio. E, portanto, vamos lá formar para a captura do lírio, porque isso acho que dá muita massa, até que muita gente começa a capturar, não sei qual é a dimensão da espécie, mas eu acho é que, não sei se querem abordar alguma questão que aqui possa ter ficado por concretizar, mas acho que nesta questão negócio versus... Pronto, ninguém entra em aventuras, claro. Sobretudo marítimas, se não chegar a bom porto, ou não vê que essa seja uma possibilidade. Se acham que é esse nível, já vimos que há apoios, e também nesse seminário vimos que há uma pipa de massa em termos de fundos para estas questões. A Emília pode depois também abordar isso. Não temos muito tempo, temos o satélite, não é? Mas vou dar um pedacinho mais de... depois ajustamos contas, Vânia, em termos de plafond. A senhora secretária deste não há hipótese de aumentar o plafond. Mas nesta dicotomia, necessidade, oportunidade e negócio, sim, em que é que ficamos, Ara? Bom, usando um bocadinho a expressão do Ricardo há bocadinho, referente-se ao Carlos Lopes, do follow the leader, eu também sou 80-90, sou uma espécie, a economia circular, sou uma espécie de new kid on the block, não é? Portanto, e esta temática do falta jovens e dos ativos também um pouco sensibilizados é um tema que eu conheci nos primeiros passos que dei no início da economia azul. E sente-se de facto isso. Isso é uma evidência em momentos de mudança e só acontecerá se o mercado assim o quiser e se as empresas assim o quiserem. É complicado, é complexo para uma empresa que está em dificuldades ou não, ou tem um negócio bem cimentado, entrarmos por lá dentro e dizer, olha, amigo, isso da economia linear já foi, já era, vamos para a economia circular. É bonito dizer, mas para quem está a pagar salários ao fim do mês, é preciso demonstrar. A parte positiva é que as empresas já começam a perceber, aliás, há algumas que já estão lançadas nessas áreas, mas as empresas começam a perceber, até porque as empresas também são pessoas e os clientes começam a exigir maior responsabilidade, maior ética nos negócios, menos pegado nos produtos, começa a haver oportunidades claras que vão ser empurradas pelo mercado. Isso é uma coisa. As oportunidades financeiras estão muito endereçadas muito focadas para aí. Portanto, ou podemos resistir e não mudar, mas claramente temos que dar uma oportunidade à mudança. Acho que as empresas devem olhar para isso. Evidentemente que todos temos que fazer o nosso papel, por exemplo, não quero de maneira nenhuma, falou-se da plataforma da economia azul, nós vamos desenvolver também uma plataforma, já está pronta, inclusivamente, da madeira circular, não é? Vamos lançar talvez já a vossa circular, azul, mas lá está, as plataformas são o que são, valem o que valem, não é? Não podemos fazer as plataformas e está tudo... Não. Há um trabalho de raiz e um trabalho de terreno muito mais importante do que a própria plataforma. A plataforma, basicamente, será evidenciar as boas práticas em sectores como as águas, resíduos e energia, em sectores muito nossos, turismo, agroalimentar, construção, serviços e distribuição. Os exemplos que já temos cá, bons exemplos, linhas de financiamento. E já estamos, inclusivamente, a trabalhar, já temos feito algumas visitas a algumas empresas, já temos encontrado algumas oportunidades de negócio, que lá está, as pessoas não falam entre si, às vezes as empresas não falam, há também uma certa resistência, não é, cultural, mas começa a aparecer, nós temos proporcionado quase como consultores, ligeiros consultores, não queremos roubar empregos a consultores, não é? Porque estamos a ajudar no início da caminhada e vemos que estão a surgir coisas interessantes. É um passo difícil, evidente, há riscos, mas sem ser muito, como é que se diz, dramático. Não sei se realmente a economia circular vai ser a derradeira oportunidade para a humanidade ter mão no seu destino. Não sei se será, mas é claramente uma boa oportunidade para refletirmos no modelo de desenvolvimento que nós criamos e que trouxe coisas belíssimas, não é?
que todos nós usufruímos, comer fruta tropical no inverno, isto é um pequeno exemplo, mas tantas coisas de conforto que temos, mas sabemos que isso tem um custo elevadíssimo e que não é sustentável e que tem erros importantes. Portanto, as empresas terão que se focar naturalmente, e as empresas na Madeira têm muitas empresas com responsabilidade social clara, evidenciada, portanto, madura. As empresas focarem-se mais no cliente e menos no negócio. Claro que focando-se no cliente vão ter negócio, vão gerar negócio. Um negócio mais humanizado, mais legal. E o consumidor valorizar mais, efetivamente, mais o uso e menos a posse, o ser mais responsável no desperdício. Aquela muda desenfreada de telemóvel de 6 em 6 meses, por exemplo. Às vezes são exigências de quem os fornece. Sem dúvida. Muito bem. Natasha, qual é o melhor negócio no mar atualmente? Todos. Politicamente correto. Não é o politicamente. Eu acho que vou mesmo ficar, e depois de ouvir todos aqui os que participaram, eu acho que realmente a palavra que eu usei, emprestada do professor Miguel Miranda, o oceanizar, acho que faz todo o sentido. Porque realmente não há, sem a capacitação, sem a formação, sem o conhecimento dos negócios, sem o conhecimento das diferentes economias, isto, afinal de contas, acabam por ser conceitos. E estes conceitos têm de se tornarem modos de vida. Portanto, não é só termos o conceito, o que é a economia circular, e escrever num projeto, o meu projeto é de economia circular ou de economia azul. Não, isto tem, efetivamente, de tornar-se um modo de vida. E em relação à escala, isso muito rápida, eu ontem ouvi uma notícia, não tem nada a ver com economias, de um fotógrafo aqui da Madeira que tinha ganho um prémio europeu. Com casamentos, que é uma coisa cada vez mais rara. E tem clientes de toda a parte do mundo. Estamos a falar de fotografia. Fotógrafos em toda a parte do mundo há, e efetivamente ele tem o seu nicho de negócio e tem clientes internacionais. Portanto, eu acho que realmente nós temos dificuldades de escala, obviamente, é impossível não assumir isso. Mas também temos as mesmas oportunidades em alguns setores de negócio por estarmos aqui posicionados e por termos as características que temos. Portanto, eu claramente vou roubar a palavra do oceanizar, porque eu acho que é isso que precisamos todos, seja na economia verde, circular, azul, daqui a 10 anos há de ser uma outra designação, uma outra cor. Muito bem, António Trindade. Bem, eu só, bom dia, agrícola obrigado pelo convite. Vai mandar-se para o mar, não é? Não, é precisamente, acho que a minha intervenção neste webinar tem precisamente a ver com a escola agrícola e com a formação sectorial, que de certo modo também contribui para uma melhor consciência azul e verde, no sentido em que temos vindo a ministrar formação específica e sectorial e que congrega muitos princípios da economia verde e azul, no sentido da aplicação da instalação de jovens agricultores, nomeadamente através dos cursos de capacitação empresária agrícola, pelas exigências também comunitárias, nomeadamente nos cursos que temos realizado de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, que apela a uma maior consciência segura e saudável, quer na produção, quer no consumo de produtos, e de certo modo dizer que nós temos um paradigma. É verdade que a nossa formação é gratuita, mas temos muito mais procura daquela que é a nossa capacidade de resposta em diversas áreas sectoriais e específicas que também, de certo modo, contribuem para apelar a esse modo de vida, nomeadamente dos agricultores, sobretudo dos jovens agricultores, de muitas pessoas que acabam por terminar a sua formação superior em áreas que depois aproveitam para apostar na área do sector primário, como o exemplo aqui que o Carlos falou. Existe aqui alguma conexão dos projetos de investidores que são acompanhados pela Startup Madeira e a Escola Agrícola no âmbito da formação, em que verdadeiramente procuram-nos e que têm esse especial enfoque do modo de vida de produção segura e saudável. E pronto, era só esta a chega. Aliás, para aligeirar, fala-se muito nos últimos dias em aligeirar. Para aligeirar, a agricultura tem muito a ver com o mar. Basta ouvirmos, por vezes, no boletim meteorológico, mar cavado.
Não sei se tem uma última observação a fazer, se não tiverem, já que ultrapassamos ligeiramente o tempo para este webinar, dava a palavra à Vânia Jus, que vai encerrar esta sessão. Agradeço da minha parte a oportunidade para moderar este debate, que foi de veras interessante, sobretudo porque nos abriu também a cabeça, não é só abrir a dos empresários para uma realidade que merece ter uma outra postura no nosso dia-a-dia. Bom, muito obrigada. Enquanto Presidente do Instituto de Emprego da Madeira, tutelado pela Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e organismo promotor deste evento, cabe-me a mim encerrar este webinar e agradecer a todos aqueles que estiveram a acompanhar-nos, quer presencialmente a partir da GAR Marítima dos Portos da Madeira, quer através das plataformas online. Vivemos hoje num mundo, e utilizando a gíria digital, diríamos, connected e interconectados. E hoje falou-se aqui, e refiro-me à conexão, no sentido de continuarmos a dialogar, a partilhar voz, a criarmos soluções e, sobretudo, criarmos rede. Passarmos à ação assente naquilo que foi o objetivo e que foi falado hoje do desenvolvimento sustentável, que implica também a relação entre o trabalho e o desafio de criar mais emprego, não apenas em quantidade, mas também emprego de qualidade. Hoje, mais do que nunca, é preciso debater os atuais desafios e futuros do emprego, do mundo do trabalho e até das profissões. Muitos dos que nos estiveram a acompanhar, porventura, estarão a pensar que, efetivamente, concretizar as potencialidades do gigantesco mar não é algo fácil de alcançar. Todos estamos conscientes que a pandemia da Covid-19, que invadiu o nosso cotidiano pessoal e profissional, afetou e continua a afetar a chamada economia do mar, numa reação em cadeia envolvendo os seus dois principais pilares, o setor do turismo e das atividades mais diretamente ligadas ao mar, como é o caso do turismo costeiro. A pandemia não só encerrou hotéis, como afetou as atividades de desporto e recreio associadas à atividade turística e também fechou os portos aos navios de cruzeiro. Tal como no setor das pescas, da agricultura, tivemos a redução da atividade. Quebras significativas porque tivemos, em termos do consumo, quebras porque tivemos a restauração e, efetivamente, o comércio encerrados e menor consumo pelo fecho dos principais mercados de exportação. É subejamente conhecido o peso que estes setores representam no número de empresas, de trabalhadores e no valor acrescentado bruto que representam na economia regional, digo economia do mar dita tradicional. Contudo, acho que este debate foi positivo no sentido de, pese embora a crise gerada pela pandemia, esta veio acelerar uma série de mudanças e que poderão ser geradoras de novas oportunidades, ligadas a atividades económicas consideradas estratégicas e que sabemos poder ter potencial crescimento. O mar é parte da nossa tradição, da nossa cultura, e aquilo que foi dito aqui é que devemos conhecer o que existe no mar e o que é que este nos pode dar, tirando proveito das suas vantagens de forma responsável. Assente na tal mudança de paradigma e de modelo económico regional, na Madeira foi focado, e temos aqui vários organismos públicos, mas com certeza muitos empresários que se nos estiverem a acompanhar, e é verdade que foi dito pelos nossos ilustres oradores, que temos áreas já que abrangem um conjunto de setores interligados com comprovada contribuição para a economia regional já na base e deste chapéu do desenvolvimento sustentável e economia sustentável, mas há áreas emergentes com potencial de desenvolvimento que podemos todos aqui passar ao plano de ação em rede, poder verificar o que é possível fazer rapidamente. E o rapidamente, de forma inequívoca, também foi, e todos chegámos à conclusão, não apenas daqueles que aqui estão, mas no contacto que temos, quer com entidades empregadoras, quer com os desempregados que estão inscritos no Serviço Público de Emprego da região, a verdade é que
há necessidade, de forma inequívoca, de mais formação. E falamos na formação contínua, na formação profissional, na certificação de competências, nesta certificação especializada a estas áreas estratégicas, para podermos ajustá-la a uma oferta, porque todos bem sabem, e aqueles que nos ouvem, que muitas vezes aquilo que as empresas procuram, há sempre o desajustamento entre a oferta e a procura. E a missão do Instituto de Emprego, juntamente com outras entidades, com o IKEA, com o próprio IDE, com o próprio IPTL, para estas áreas também mais específicas, é pensarmos aqui em soluções futuras no sentido de forma inequívoca, aumentar competências das pessoas, não só dos empregados, mas também daqueles que estão no ativo nas empresas. Aqui tem a importância a tal situação que falámos aqui. Eu acredito que a formação profissional terá que ter uma capacidade de resposta mais imediata e encurtar os intervalos de atualização de intervenção. A doutora Sara Relvas, presidente do IKEA, sabe bem que muitas vezes estamos dependentes do catálogo nacional de cursos de formação, mas que efetivamente nos últimos tempos tem sido dado um sinal claro, até do próprio Ministério do Ensino Superior, que há que ter uma visão, e essa visão do país tem que efetivamente o ensino superior e profissional estar alinhado no sentido de transformar o conhecimento destas áreas em benefícios económicos, tal como o Dr. Maurício referiu, não se visto como custos, mas como investimento. Por último, não podia deixar de referir, enquanto Presidente do Instituto de Emprego, e relembrar o seguinte: a região autónoma da Madeira, antes da pandemia da Covid-19, a economia crescia e o desemprego diminuía. No primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, a taxa de desemprego era de 5,6%, abaixo da própria taxa da União Europeia, de 6,8%, e do próprio território continental português, 6,7%. Isto com o surto pandémico tudo mudou, não foi só na Madeira que o desemprego aumentou, mas claramente com uma paragem, redução das atividades do ensino empresarial regional, que associado à exiguidade da nossa escala de mercado, de uma economia dependente do turismo e serviços associados. Claramente sabemos que necessitaram do apoio rápido e extraordinário de medidas por parte do Governo Regional. Isso tem vindo a ser feito, ainda assim tem sido inevitável a trajetória de crescimento da taxa de desemprego, mas a verdade é que continuam os organismos a trabalhar nesse sentido e, apesar de todas as medidas já tomadas pelo Governo Regional, todos conscientes que a recuperação da economia regional será um processo lento, gradual, onde serão com certeza necessários mais apoios e medidas adicionais. Mas termino dizendo, a mudança é um dado incontornável e mais do que a simples mudança, importa saber mudar. E para acompanharmos os avanços, falámos todos aqui, é uma tendência global, uma economia mais competitiva. E quando falamos da competitividade da região, essa medida pela qualidade e capacidade de fazer diferente com os outros. Nós todos aqui, sejam as empresas da região que estão sediadas na região, cada vez mais, quer relativamente aos seus trabalhadores, ao produto e ao serviço que vendem, estão a competir à escala mundial. E por isso acredito e lanço o desafio a todos os que estão na esfera pública, na sociedade civil, no setor privado, é que continuemos a trabalhar juntos, alinhados, porque a região é só uma. Trabalhemos em parceria com o quadro de alinhamento dos desafios da União Europeia e da Agenda 2030 e preparemos-nos para atentos atuarmos também no novo quadro de apoios comunitários. Espero que este webinar tenha permitido a partilha de conhecimentos a quem nos ouve, experiências, alguns indicadores e mesmo informação relativa aos apoios existentes através do Instituto de Emprego da Madeira, e foi essencialmente um espaço para esclarecer algumas questões e outras que se colocaram aqui que terão que ter respostas no futuro.
Agradeço, por fim, à Sra. Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, a doutora Augusta Aguiar, por nos ter honrado pela sua presença neste webinar, o apoio e a parceria da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais e da Secretaria Regional do Mar, representados pelos nossos ilustres oradores, a engenheiro Ara Oliveira e a doutora Natasha Nogueira, o contributo de experiência e conhecimento da doutora Marisa Nóbrega, nossa colega no Instituto de Emprego. Agradecer também à doutora Paula Cabasso pela cedência deste espaço, que tem esta vista magnífica sobre a cidade do Funchal e que, sendo uma das portas da entrada da região, ilustra de forma exemplar a nossa aposta de longa data na economia do mar e na dita economia azul. Uma palavra de apreço que não posso deixar de o fazer e de agradecimento aos nossos parceiros regionais no projeto GrowRup, que não só aceitaram desde a primeira hora e a primeira fase do projeto, a quando as visitas interregionais, aos demais parceiros das RUPs que visitaram e puderam ver as boas práticas que já se faz na região, mas houve esta partilha de experiências para este duplo desafio no que concerne à competitividade e emprego nas pequenas e médias empresas das regiões ultraperiféricas. Por fim, ao Diário Notícias da Madeira, por todo o apoio técnico e colaboração na realização deste webinar e um agradecimento ao seu diretor, ao Ricardo Miguel Oliveira, que prontamente aceitou o convite de moderar e muito bem este debate e espero que todos nós, em conjunto, possamos, conectados, informar cada vez melhor aqueles que nos ouvem, porque as empresas, trabalhadores e mesmo aqueles que hoje estão numa situação de desemprego precisam desta conexão no sentido de encontrarmos soluções para o presente e o futuro e são grandes os desafios. Temos muito trabalho pela frente. Muito obrigada a todos e o resto de uma boa semana. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim deste webinar sobre novos empregos e a transição ecológica. Estamos conversados, a mar e mar, por isso toca a oceanizar.